A gente está aqui nessa nossa caminhada para compreender, né, um pouquinho do livro do Apocalipse. Dá medo ou não? Um pouquinho dessa leitura aí da gente, né? O pessoal, não quero ler o Apocalipse porque o Apocalipse é muito complicado. Olha lá, a irmã Maria Auxiliadora dizendo que não. Que bom. Não é unânime. Se revelando, você falou. Amém, exatamente. A revelação de Jesus. Isso, e a gente tem que ter sempre em mente a vitória final de Cristo, né? Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender? Que realmente é importante olhar com esses olhos, sempre com os olhos da esperança, da vitória final de Cristo. Então, nesse sentido, é importante nós termos todas essas questões aí definidas para não ter problema nenhum da gente se perder, às vezes, na leitura ou ficar preocupado, dizer, não vou ler mais porque eu estou com um certo receio disso, é muito complicado para entender. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, tá? Esses selos, de modo geral, eles aí são ruins, são bons? O que está acontecendo com esses selos? Que o Cordeiro está abrindo cada um desses 7 selos. Cordeiro é Jesus Cristo, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, os selos, eles representam, na verdade, o início do julgamento divino e a transição do tempo da graça para um tempo de justiça sobre a terra. Então, assim, eles não são apenas eventos catastróficos, isolados, mas eles também são uma revelação dessas consequências do pecado estrutural e da nossa rebelião humana contra Deus. Então, todos os selos, bons ou ruins, a gente vai depois analisar um pouquinho isso, eles representam esses juízos. Mas eles não são ruins no sentido de serem um erro, o triunfo do mal, e também não são bons a ponto da gente entender sadismo, por exemplo, da guerra, esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos essa visão que precisa ter. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma questão da natureza desses eventos, do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, esses eventos eles são, no mínimo, devastadores. Só que a gente não tem como classificar, como eu disse para vocês, a guerra, a fome, a peste como coisas boas em si mesmas. Elas são consequências, como nós já falamos, da entrada no pecado do mundo e também da rebeldia humana. Então os primeiros 4 selos eles vão se fixar nisso. Depois, embora esses selos tragam sofrimento, eles também podem ser considerados bons dentro do plano de Deus. E eu vou trazer alguns fundamentos para vocês, né? Como a irmã Maria Auxiliadora falou. A soberania. Eles provam para a gente que o mal não tem a última palavra. Quem é que abre os selos? O Cordeiro. Então ele, né, Jesus, significa assim, quando ele abre esses selos, ele diz assim para nós, olha, o mal está sob rédea curta e tem um limite de tempo e um alcance que ele pode ir. Então, assim, nada sai do controle de Deus. E o 5º selo mostra que Deus ouve o clamor dos injustiçados. Então, tem essa perspectiva boa também. O julgamento, então, seria a resposta de Deus à maldade do mundo que se comete contra os inocentes. E sem esses selos, por exemplo, a injustiça, ela reinaria para sempre. Então, o que acontece é o seguinte, esses juízos, eles servem para desmascarar, digamos assim, falsas coisas, falsas seguranças que a gente tem, como, por exemplo, o dinheiro, o poder político, exércitos e poder levar a humanidade ao arrependimento. Então, se a gente dissesse assim, se a gente só visse esses selos como ruins, a gente ia ficar em desespero, não é verdade? Porque o negócio, como a gente fala, né? O medo de ler o Apocalipse começa em alguns momentos aqui, vamos dizer dessa maneira. Se a gente pudesse dizer alguma coisa, né? As coisas começaram a complicar a partir agora do capítulo 6. Mas se a gente só visse eles como bons também, no sentido de celebrar a dor, aquela coisa toda, né? Da guerra, da peste, aquela coisa toda, a gente ia cair também numa espécie, como eu já falei, desse sadismo. Então, qual que é a visão correta? A visão correta é que esses selos, eles são uma intervenção necessária de um Deus que é santo, mas que está no mundo corrompido e está chegando aí no limiar, né, de uma situação que é a redenção final, a vitória final de Cristo. Então, o que acontece realmente é terrível, perspectiva do juízo que está acontecendo. Quem comanda? Esse aspecto é bom, quem comanda é o Cordeiro. E qual que é o objetivo final? A restauração, um novo céu e uma nova terra. Então, sintetizando aqui para a gente poder ter uma ideia, né, a soberania do Cordeiro, a vitória final de Jesus Cristo, eles são abertos pelo Cordeiro. E embora isso pareça que tem aí um caos generalizado, né, acontecendo e tal, o mundo não está à deriva, né, não está ao léu, como a gente fala. Nada acontece fora da autoridade de Cristo. Ele é o único, digno então de desenrolar o destino da humanidade e garante pra gente que o quê? Que tem
o mal tem um limite. Ah, mas eu não aguento mais porque está tudo desse jeito. Fica tranquilo porque o mal tem um limite. Mas o mundo está tão virado, parece uma pá virada, né? Está pá virado. Não, Deus tem o controle. E aí a gente tem a ideia de que os 4 primeiros selos dos cavaleiros, eles mostram uma progressão lógica e trágica da própria história da humanidade caída. Então, ele demonstra, por exemplo, ali a ideologia, as ideologias que nós temos, as conquistas, a busca pelo poder ali, o cavalo branco. Depois nós temos ali o conflito, que é o resultado do poder desenfreado, a guerra, e ali não ter mais paz. É uma situação bem complicada, a paz que nós estamos falando, a paz humana, dessa questão de ausência de guerras. Depois, a injustiça social, olha só que interessante, quando ele fala ali do azeite e do vinho, a guerra gera um colapso, ela é uma inversão total de valores, gera um colapso econômico, que os preços começam a aumentar, não sei se você percebe aí o preço, né, da gasolina e depois de tantas outras coisas como está acontecendo, mas isso também já é um fato recorrente na história, essas guerras, por exemplo, que há com o Irã, já teve no passado também, a gente sabe disso, e a gente percebe algumas coisas, mas a interpretação que você quer dar fica dentro daquelas lentes que nós já conversamos, né? Que tem a lente preterista, futurista, a lente histórica e a lente idealista, digamos assim. Então, a perspectiva é, não, já aconteceu isso, não está acontecendo isso, não, isso é um plano ideal, que é atemporal, quer dizer, não está sujeito ao tempo, então você interpreta da maneira que você desejar, porque existem essas lentes que você pode ler o Apocalipse. Lente que eu falo, olhar, né, de uma forma mais próxima, mais longa, aquela coisa toda, se já aconteceu isso na história, se está acontecendo, ou se vai acontecer, ou se isso realmente é um preparativo para a nossa redenção final, a igreja, né, como noiva de Cristo e assim por diante. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, nessa questão da injustiça social, esse colapso econômico, essa fome é tão complicada aí do cavalo preto, que o luxo, azeite e o vinho aqui nesse aspecto que está sendo representado é preservado, enquanto o básico, que é o trigo, falta. Olha só que inversão que dá, e você percebe isso na nossa história hoje, na atualidade, quando acontecem essas questões, né, que as coisas estão mudando de figura, preços aumentando, exorbitantes, e aí tem essa dificuldade que a gente vai perceber que talvez, né, aquilo que é supérfluo vai ser preservado e aquilo que é básico, arroz, feijão, aquela coisa toda para nossa realidade, para nossa cultura, vai faltar. De qualquer maneira, também tem a morte, que é o destino final de um sistema afastado de Deus, ali representado pela cor amarela, e aí a gente percebe que existe uma resposta para o clamor dos justos. Os selos 5 e 6 mostram que Deus não é indiferente aí aos sofrimentos dos seus fiéis. Olha só que legal, Deus lembrando do seu remanescente, sempre, né? Sempre. Então, vamos, né, ter esperança, porque realmente esse remanescente de Deus, ele é realmente para a gente como se fosse uma esperança mesmo, para a gente se firmar e não soltar a mão. Então, isso demonstra o quê? Que a história, ela tem um propósito espiritual, e que o sangue desses mártires que sofreram no passado, esses que sofrem até hoje, ou aqueles que dão testemunho de Deus, ele é precioso aos olhos de Deus. Então, o sexto selo vem demonstrar também que a criação material está ligada à criação espiritual, e que a injustiça gera na Terra uma reação no cosmos. Olha só que legal. De certa maneira, o que acontece é o seguinte, o resumo teológico desses selos, que não são todos, lembre só, nós estamos aqui lendo 6 selos, né, a questão dos 6 selos, falta um ainda, que é o 7º, e amanhã nós não vamos falar sobre esse 7º selo. Esse 7º selo vai ser aberto lá em Apocalipse 8. Aguardem, tenham, né, curiosidade para a gente poder conversar. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, qual que é o resumo desses selos para a gente ter uma ideia? É um chamado para vigilância, é um chamado para perseverança. Ele serve então para desmascarar, como nós já falamos, né, essa falsa segurança que o ser humano quer colocar nas instituições, nas próprias pessoas, em si mesmo, muitas vezes, né, desejando ser ali o salvador de uma situação específica, ou trazendo uma verdade que é aquela verdade, mas despreza as demais que existem nas simplicidades, nas outras pessoas que menos podem, assim por diante. E de qualquer maneira, esses selos, eles apontam para uma única segurança real.
Qual é essa segurança? Estarmos selados por Deus. É isso que quer dizer nesse sentido. De qualquer maneira, no capítulo 6, na pergunta final, quem poderá suportar? Então, olha lá, essa pergunta é uma pergunta que fica ecoando na gente. Quem é que pode suportar todas essas questões que chegaram, chegarão ou estão chegando, né? Então, nesse sentido, essa interpretação traz para você o seguinte: a única resposta que você pode dar é que esse suporte, ele não está na sua força, mas ele está na proteção divina, que amanhã nós vamos conversar um pouquinho e você vai poder aí ficar mais sabedor dessa pergunta, dessa resposta no capítulo 7, quando nós vamos ler. De qualquer maneira, esse Apocalipse 6 é um dos mais intensos e conhecidos das visões de João, que marca o início do julgamento de Deus e a abertura dos selos do pergaminho por parte do Cordeiro. Veja só que é aquele testamento que ele tá abrindo aos poucos, mas que cada selo ele vai demonstrando um resumo daquilo que está lá dentro desse livro, desse pergaminho. Só que quando se abre o último selo, a realidade está posta. É basicamente isso, porque já foram ditas as situações que iriam acontecer e aí o testamento pode ser concretizado. Essa é a função que nós estamos vendo aqui praticamente do livro, do pergaminho. Ele vai ser concretizado quando o último selo, que demonstra cada uma das realidades que está dentro desse livro, vai ter início. Então essa é a questão que nós precisamos interpretar. De qualquer maneira, nós já falamos aqui, né, a questão ali dos cavaleiros e tal, eu tenho alguns minutinhos ainda, então vamos repassar aqui. O primeiro selo diz respeito ao cavalo branco, traz um arco e uma coroa, saindo para vencer. Olha, é frequentemente interpretado, sabe como? Como a representação da conquista, mas porém do falso senso de vitória e poder político. Traz esse juízo para a humanidade. Será que tem pessoas aí que acham, né, que podem aí fazer justiça como querem, conquistar reinos, aquela coisa toda, e acham que são vitoriosos a ponto de confrontar, a ponto de blasfemar, não só contra autoridades eclesiásticas, como nós estamos vendo na atualidade, mas também contra o próprio Cristo? Você já pensou o que é isso, né? A dor que a gente sente quando a gente vê uma heresia, uma blasfêmia sendo feita contra o nosso Salvador. Então, isso dói na gente, mas nós temos que ter respeito, mas compreender aqui que Deus já está falando desse negócio aqui no primeiro selo. O segundo selo simboliza a guerra, o cavalo vermelho. Ao cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra. Olha só que interessante, é dado o poder. Isso significa, mais uma vez, que o controle não está no cavaleiro, mas ele está, sim, limitado. Então, de certa maneira, o que acontece? Esse cavaleiro vermelho vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. Olha só que dolorido, traz juízo sobre a terra. O terceiro selo é o cavalo preto, que representa o quê? Fome e escassez, como nós já falamos, essa questão, né, da guerra. O cavaleiro segura uma balança e ouve-se uma voz ditando preços exorbitantes para alimentos básicos, indicando uma crise econômica, trigo e cevada muito caros. Então olha só que interessante. Também temos aqui a questão do cavaleiro amarelo, que é a morte, que é seguido de perto pelo Hades, pelo inferno. Eles recebem autoridade para matar a quarta parte da terra por meio da espada. Olha só que interessante. Quando a gente pega 1 e divide por 4, né, dá 1/4 para cada parte. A gente falou de 3 cavaleiros, agora vem a quarta parte. Quer dizer, parece assim, aquilo que sobrou, né, que não é do remanescente, vamos dizer assim, de Israel ou de Deus, aí o negócio complica, porque facas vão rolar, né? Pescoços vão rolar, como a gente diz. Então, mas não fique preocupado com essas questões dos 4 primeiros selos aí que falam desse juízo de maldade, juízo mal sobre a terra. Mas aí venha e traga comigo aqui o 5º selo, que fala no clamor dos mártires. Então isso foca agora no aspecto espiritual. Por isso que é tão importante você cuidar da sua espiritualidade. João vê sob o altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. E eles clamam por justiça, falam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Eles recebem vestes brancas e são instruídos a descansar, a ter paciência um pouco mais. Está difícil, está complicado? Eu imagino que sim. Mas tenha paciência, descanse um pouco mais, né? Tenha essa calma que não é assim, né, aquela coisa que fazer as coisas, mas descansar no Senhor, isso é importante para a gente ter. E depois temos as catástrofes ali cósmicas que vão acontecer, que é uma resposta, de certa maneira, aterrorizante, né, quanto ao clamor dos mártires, porque vai acontecer um grande terremoto, o sol vai se tornar negro,
e a lua vai se tornar vermelha como sangue. Aí você imagina, né? A gente tem visto agora essas noites aqui de luas cheias, luas bonitas. Imagina ela, né? Vermelha como um sangue. Quando você olhar para o céu e ver um céu bonito desse, pensa que eu estou falando aqui para você imaginar como seria uma lua toda vermelha, né? Até primeiro, para começar aqui, a questão da própria luminosidade aqui no nosso mundo aqui, digamos assim, seria afetada e outras coisas mais. E o Sol tornando-se negro. Alguém já pensou, né? O Sol se tornar negro, que interessante. De qualquer maneira, Deus ainda coloca que as estrelas caem e o céu se recolhe como um pergaminho. Sabe o que é ser pegar um pedaço de papel e fazer assim, amassar? Jesus, que coisa interessante fazer isso com o céu. Então, e montanhas e ilhas serão removidas dos seus lugares. O que acontece? O capítulo finaliza com um retrato do nosso desespero humano. Reis poderosos escravos, eles tentam se esconder em cavernas, pedindo que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da face de Deus e da ira do Cordeiro. E a pergunta retórica aqui que nós continuamos. Amém? A pergunta retórica que nós continuamos aqui a falar, a conversar é: quem poderá suportar? E aí a gente faz essa reflexão para a gente encerrar aqui de uma maneira mais tranquila, né? E aí a gente vai perceber que existe esperança porque ainda tem selos para serem abertos. E aí a gente vai mostrar a questão daqueles que foram selados por Deus. Acreditamos que cada um de nós seja assim e a gente precisa ter essa convicção de fé. Então é um texto um pouco mais complexo, como nós já falamos, e a gente aqui encerra então a conversa, né, sobre a Apocalipse 6. Espero que você tenha interpretado, que não tenha ficado com um certo receio, com medo, porque às vezes a gente não consegue entender e compreender tudo, e às vezes a gente fica com receio. E às vezes isso traz um preconceito já pensando, não, isso me dá um certo receio de ler, não quero ler, é muito complexo para mim. Mas olha só quantas lições interessantes nós percebemos aqui. Primeiro, o controle de tudo está com o Cordeiro, ponto. Ele que concede o poder para a morte agir, consegue o poder para ser tirada a paz, para ser feita essa questão de se achar ao top das galáxias, como eu falo, né? Conquistas e aí falsos sensos de vitória. O que a gente pode interpretar é que a vitória final é sempre do Cordeiro. Então, não se sinta amuado, acuado, amém, ou medroso de ler Apocalipse, porque nós estamos enfrentando esse desafio e você está percebendo que esse é um desafio maravilhoso e que nos dá satisfação. Amém, irmãos?